bom que você escolheu esse pedacinho do seu dia, do seu tempo, para conhecer um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus, que é Espírito e Vida. Nós hoje vamos dar uma pausa na leitura semi-contínua que nós estamos fazendo dos livros da Bíblia. Estamos conhecendo um pouquinho de cada livro, para conhecer um pouco mais sobre a história de Israel. Eu lembro que nós estamos lendo ou conhecendo um pouco mais sobre os livros históricos, e exatamente aquilo que eu vou trazer de informação hoje é importante para a leitura que nós vamos continuar, agora conhecendo um pouco mais. Os próximos livros serão os livros das Crônicas, de Esdras e de Neemias. Eles vão pedir de nós um pouco do conhecimento que eu recolhi e trouxe para partilhar com você nessa noite de hoje. Então, a partir até de algumas indagações, enviaram mensagens para nós nas redes sociais, eu gostaria de começar trabalhando um pouquinho a terminologia de algumas palavras que nós estamos ouvindo na leitura bíblica, ou no conhecimento bíblico. Você já deve ter visto falar de povo hebreu, povo de Israel, a nação de Israel. Você já deve ter visto falar de povo judeu. E aí mais de uma pessoa já perguntou por que hebreu, judeu, israelita, de onde vem essa mistura de nomes? Eu tive que pesquisar um pouco também, eu tinha uma ideia já, e aí eu conversando com o padre Donis, que é o nosso padre, que é o professor de Bíblia no seminário, e a partir daquilo que eu conhecia também me recordava, eu juntei algumas definições para a gente conhecer um pouco dessa terminologia. Na verdade, a palavra hebreu foi uma palavra utilizada já muito no início, quando o povo ainda era nômade. A palavra hebreu se referia ao povo que era originário ali dos primeiros patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Quando era um grupo de pastores que, entre aspas, perambulavam de um lado para o outro, procurando pastagens para os rebanhos e uma maneira de viver um pouco melhor, ali eram chamados o povo hebreu. São os clãs que não tinham uma terra definida e aqueles que precisavam de migrar para sobreviver, sempre ligado aos primeiros patriarcas. Por volta do ano 1000 a.C., esse nome era usado, até um pouco antes de 1000 a.C. Os hebreus, então, eram esses grupos pastoris, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Quando aparece Jacó na história do povo, o nome vai mudar e a gente vai entender por quê. E aí nós fazemos referência à palavra Israel. Se você procurar lá no livro do Gênesis, no capítulo 32, você vai perceber que Jacó teve que passar por um momento de desafio na sua vida. Ele estava indo ao encontro de Esaú, depois de muitos anos de fuga, e é importante a gente conhecer a história e saber por que Jacó fugiu, por causa do seu erro, do seu pecado, estava voltando para o encontro com Esaú e teve que vencer uma luta, entrar numa batalha. E essa batalha significou a mudança do seu nome. Ele passou a se chamar de Jacó, passou a se chamar Israel. É importante que a gente saiba que na Sagrada Escritura sempre acontece dessa maneira. Quando existe uma mudança um pouco na maneira de ser, na personalidade, uma mudança de caráter, essa mudança é muito evidenciada também a partir da mudança de nome. Por isso que o primeiro patriarca se chamava Abrão e depois se chamará Abraão. A matriarca Sarai passará a se chamar Sara. O velho Jacó, filho de Isaque, passará a se chamar Israel. Eu dou um salto lá no Novo Testamento para lembrar que Simão será chamado por Jesus Pedro. E Saulo, a partir de uma mudança completamente grande na sua vida, passará a se chamar Paulo. Também é interessante a gente conhecer que é por isso que na igreja antiga, principalmente, ainda acontece em alguns setores da igreja hoje, quando uma freira ia fazer votos perpétuos, ou um frade, entrando numa congregação, mudava de nome. Isso significa mudança do modo de vida, mudança do jeito de ser, aquilo que incide na personalidade. Essa mudança grande significará também
ou será evidenciada pela mudança de nome. Então, Jacó passa a se chamar, a partir daquela luta, daquele desafio vencido, passará a se chamar Israel. Se você ler lá no capítulo 32 do livro do Gênesis, você vai perceber quem que fez a mudança do nome de Jacó para Israel. Então, depois, Israel, que é Jacó, vai para o Egito com seus 12 filhos. Os 12 filhos de Jacó no Egito dão origem às 12 tribos de Israel. O povo cresce, acontece aquele contexto da escravidão, saem do Egito as 12 tribos de Israel. Ali são chamados já israelitas. Os filhos de Israel, agora compondo a nação de Israel, composta pelas 12 tribos dos filhos de Jacó, que é o mesmo Israel. Depois, nós vamos ver um pouquinho sobre a continuação desse nome. Na verdade, esse nome vai ter uma outra abrangência. Até Salomão, então, até o reinado de Salomão, se refere às 12 tribos dos filhos de Jacó. Mas também começará a se referir ao território de Dan até Bersabé. Aquele território era chamado de Israel. Após Salomão, Israel será o termo indicado para as 10 tribos do norte, ou o reino da Samaria. A gente vai aprender um pouquinho ainda hoje como que aconteceu a divisão do reino. Então, as 10 tribos que ficaram separadas no norte passaram a se chamar o reino de Israel. É o segundo uso da palavra. O primeiro uso para a reunião das tribos dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel. E o segundo uso, as 10 tribos que ficaram no norte depois da divisão do reino, constituindo o reino de Israel. O termo judeu vem dos filhos de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó. Este nome indicará, após Salomão, o reino de Jerusalém ou o reino do sul. Eu acabei de dizer que Israel será o reino do norte, o reino do sul será o reino de Judá. Por quê? Porque uma das tribos que ficou na divisão do reino ficou para o sul, onde ficou Jerusalém, é a tribo de Judá. E os descendentes de Judá são chamados de judeus. O nome judeus vai emplacar mesmo no povo só depois do exílio da Babilônia. Aí é que os exilados de Jerusalém passarão a ser chamados de judeus. Esse nome indicará o povo da Torá, o povo da lei, e é um nome usado até hoje. Jesus foi chamado judeu, até na cruz de Jesus está esse termo. Jesus foi um judeu de etnia e de observância da lei da Torá. Jesus foi um judeu piedoso. Por volta do ano de 1020 a.C., o povo começa a sofrer algumas ameaças dos povos vizinhos. Então, começam a clamar a Deus que lhes desse um rei. O Reino Unido era o povo coeso ainda, as 12 tribos de Israel, as 12 tribos dos filhos de Jacó. Aquele Reino Unido tem escolhido por Deus o seu primeiro rei, que foi o rei Saul. Vocês devem se lembrar, nós já vimos, conhecendo um pouco o livro de Samuel, o rei Saul foi ungido por Samuel. O Reino Unido de Israel e Judá, quando Samuel ungiu esse rei, o rei Saul pertencia à tribo de Benjamim. Ali era um reino só. Depois sucede Saul Davi, que era o filho de Jessé. É o segundo rei de Israel, também foi ungido por Samuel. Aliás, Davi foi ungido por Samuel quando Saul era vivo ainda. Quero lembrar que Davi é filho de Jessé. E o lugar da habitação da família de Jessé era Belém. Belém de onde? Belém de Judá. A palavra Belém vem de Betlehem, que significa casa do pão. Olha que bonito. Davi, que é filho de Jessé, tem sua origem em Belém. José, que é da estirpe de Davi, depois irá participar do recenseamento em Belém. Por isso ele tem que voltar a Belém, José, porque lá era a origem do seu pai Davi.
E por isso Jesus nascerá em Belém, a casa do pão. Nós estamos então, já agora conhecendo um pouco mais, que o jovem Davi sucedeu a Saul, o primeiro rei de Israel, e foi Davi que conseguiu estabelecer um reino mais forte, um reino mais coeso das 12 tribos reunidas. Davi reinou de cerca de 1000 a.C. até o ano de 961. Se lembre que os anos antes de Cristo a gente vai contando do maior para o menor. De 1000 a 961 foi o reinado de Davi, reinou por 39 anos. Vocês vão entender até agora há pouco, daqui a pouquinho, o que eu estou explicando sobre esses reinados. Primeiro reinado, o reinado de Saul, e agora o reinado de Davi. Quem sucede Davi no trono? É o rei Salomão. Há poucos dias nós conhecemos, ou há poucos encontros anteriores, nós conhecemos um pouco mais de Salomão. Salomão é filho de Davi e Bersabeia. E Salomão reinou também sobre as tribos coesas, juntas. Salomão reinou dos anos de 961 a 922. Reinou também 39 anos, como seu pai Davi. 39 anos de reinado. Gostaria, inclusive, de lembrar algumas coisas do rei Davi. Foi o rei Davi que estabeleceu Jerusalém como capital do seu reino. Vocês devem se lembrar, conhecendo a história de Davi, nós conhecemos um pouquinho o episódio da trasladação da arca, a Arca da Aliança, que é levada para o alto do Monte Sião. Ali será fundada a capital do reino de Davi e será fundada a cidade de Jerusalém. Davi realizou diversas campanhas militares bem-sucedidas contra os inimigos de Israel, derrotando diversas potências regionais, como por exemplo os filisteus. O gigante Golias era membro do povo dos filisteus. Então Davi assegura assim traz uma grande segurança nas fronteiras de Israel e transforma a nação numa potência regional. Sob a liderança da casa de Davi, a monarquia unida consegue então obter prosperidade e a superioridade sobre os povos vizinhos. Eu já tinha começado a falar da sucessão de Davi e é Salomão quem o sucede no trono. Salomão também consegue manter a coesão das tribos dos filhos de Jacó, ou dos filhos de Israel, entre os anos 961 e 922, por 39 anos. Sob a liderança de Salomão, a monarquia unida viveu um período de grande paz, de prosperidade e desenvolvimento cultural. Diversos edifícios públicos foram construídos por Salomão, entre eles o maravilhoso Templo de Jerusalém. Na Sagrada Escritura, Davi tinha a intenção de construir uma casa para Deus, mas Deus deixará claro que quem irá construir essa casa, ou o templo, o primeiro templo de Israel, foi o rei Salomão, um rei muito rico, muito sábio. Nós já conhecemos um pouco da história de Salomão. Então, logo depois de Salomão, sucede no trono o seu filho Roboão. Eu contei quando nós estávamos conhecendo os livros dos reis, que no reinado de Roboão aconteceu uma grande revolta civil liderada por Jeroboão. E foi no reino de Roboão que sucedeu Salomão no trono. Foi no reinado de Roboão que a nação de Israel se dividiu, ficando 10 tribos para o norte, fundando o reino de Israel, e 2 tribos para o sul, fundando o reino de Judá. Então eu lembrei sobre Israel. Os habitantes de Israel são os israelitas e os habitantes de Judá são os judeus. Daí a diferença de termos. Mas israelita já era o nome de todo o povo descendente das 12 tribos dos filhos de Jacó, ou também chamado Israel. Para além disso, uma outra coisa importante que a gente precisa aprender hoje, precisa tomar conhecimento, é sobre os domínios que Israel sofreu e o exílio que foi vivido por Israel.
no primeiro e segundo livro de Crônicas e depois em Esdras e Neemias, já faz referência ao exílio. Aliás, Esdras e Neemias estão inserindo o povo de novo em Jerusalém, inserindo o povo de novo na leitura da Torá, da lei, depois do exílio. Vamos falar um pouquinho sobre essas dominações, então, e sobre o exílio que o povo viveu. Aconteceram 4 exílios durante os quais os judeus estavam sob controle de impérios mundiais. Quando eu falo império mundial, é o império do mundo conhecido até então. Esses impérios eram a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma. É importante saber isso, talvez até de cor. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Porque lá no livro do Apocalipse, numa das visões do apóstolo João, serão citados alguns animais que simbolizam esses 4 reinos que dominaram Israel. O exílio egípcio, embora seja considerado como o principal exílio, a principal diáspora que viveu o povo de Israel, a raiz de todos os exílios, ele não é completamente considerado um exílio, porque o povo de Israel não foi levado para o Egito. O povo de Israel foi para o Egito de livre e espontânea vontade. Você se lembra como é que o povo de Israel foi para o Egito? Porque, na verdade, o povo de Israel já tinha entrado na terra prometida com Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó. Eles estavam em Canaã. Mas aí aconteceu dos filhos de Jacó venderem José como escravo, e lá no Egito e nas redondezas aconteceram aqueles 7 anos de fartura e 7 anos de fome. No tempo da fome, como José era vice-rei no Egito, Jacó e os outros filhos vão todos para o Egito e chegam lá com status de ser a família do vice-rei. Eles foram socorridos nas necessidades dos alimentos, porque todos os povos em volta estavam vivendo aquele período de carestia e se estabeleceram lá no Egito. Então, eu estava dizendo que foram para o Egito de maneira espontânea. Foram escravizados no Egito, é verdade. Muitos anos depois aconteceu a escravidão. Então, a história do povo no Egito é a raiz de todas as outras dominações. É a principal história lembrada depois em todo o contexto da história de Israel. A gente pode evidenciar como exílio de verdade, o primeiro exílio que o povo sofreu, porque o exílio quer dizer, o povo foi levado para outro lugar à força, contra a própria vontade. O exílio da Babilônia, em 586 a.C. Os babilônios, sob o rei Nabucodonosor, capturaram Jerusalém. Em Jerusalém reinava o rei Joaquim. Se nós formos olhar lá no segundo livro dos reis, a gente vai perceber por que o reino de Israel caiu sob o domínio de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então, Nabucodonosor destruiu o templo que Salomão tinha construído, se lembrem? O primeiro templo foi construído por Salomão, destruiu o templo e puseram um fim à dinastia davídica. Levaram o povo cativo, o povo escravo, e ficaram lá em Israel somente os mais pobres. Só eles foram deixados em Judá. Quando a gente for ver o livro das Crônicas, a gente vai perceber que a narrativa de Crônicas vai pontualizar sempre sobre a história de Judá, que é o reino do sul. Lembra que eu disse que Nabucodonosor tomou Jerusalém? Jerusalém tinha sido a capital fundada por Davi, onde foi edificado o templo por Salomão e depois ficou sendo a capital do reino do sul, com as 2 tribos que se desligaram das outras 10 na divisão que aconteceu no reinado de Roboão, filho de Salomão. Então esse foi o primeiro exílio. Depois aconteceu o período persa. O exílio babilônico terminou quando Ciro, o grande rei da Pérsia, conquistou a Babilônia, mais ou menos em 538 a.C. Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo escravo em 586. Para 538, dá mais ou menos aí 50 anos, 50 e poucos anos, que o povo ficou exilado lá na Babilônia. Os persas reconstruíram
Judá foi sob a autorização do rei persa de Ciro, rei da Pérsia, como província. E ao longo do século seguinte, alguns dos exilados retornaram a Jerusalém. Lá, eles eventualmente construíram ou reconstruíram o templo. A Samaria, nesse íntere, continuou como província de Samaria, dentro da mesma dominação que estava acontecendo. Nós hoje, então, encerramos esse nosso encontro, conhecendo um pouquinho sobre a história de Israel. Nós vamos ter ainda um próximo encontro, em que eu vou falar sobre as outras duas dominações pelas quais Israel passou, que são já uma introdução para a gente continuar a leitura dos livros históricos. O Senhor, que é o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Sara e de Jacó, abençoe a todos nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.